Quais são as chamadas forças em psicologia? E a visão da psicologia transpessoal quanto à utilização das plantas enteógenas? Qual a importância da espiritualidade para a saúde mental? Estas e outras perguntas serão respondidas por Adriana Braz, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevistas que completou 12 anos em março de 2022 e desde então estamos transmitindo aqui 9 entrevistas semanais ao vivo para vocês. Tem bastante conteúdo, 4 do Chamas Connect de entrevista e 5 deste que é o Consciência Próspera. A gente recomenda para você ficar atenado à programação, convidados e tudo mais, entrar nas nossas redes sociais e ficar marcado e atento também aqui, se acaso você não é inscrito no canal, se inscrever e ativar o sininho para receber até o lembrete das edições que a gente faz aqui diariamente. Tema de hoje, Psicologia Transpessoal, a Ciência da Consciência com a Adriana Braz. Bem-vinda, Adriana, como é que você está? Muito obrigada, Samuel, eu estou ótima, muito obrigada pela oportunidade, parabéns pelo programa. Apesar da dificuldade aqui que eu tive com a internet, mas eu estou muito feliz de estar aqui, espero poder colaborar. Muito bem, eu estou aqui em São Paulo e você está falando de onde? Eu estou em Santos, a gente está aqui na cidade de Santos. Olha que legal, eu já vi aqui no chat que várias pessoas já estão colocando de que cidade já estão nos assistindo, daqui a pouquinho também eu coloco aqui também a mensagem de vocês que estão aqui ao vivo. Então vamos lá, nossa entrevista de hoje sobre psicologia transpessoal, a ciência da consciência. Adriana, quando e qual foi o seu chamado, né? O que é que te impulsionou para o seu despertar ou pela espiritualidade, esses conhecimentos conscienciais? Como é que foi esse seu início dessa caminhada? Então, Samuel, na verdade, a minha história começou lá no teatro, que eu considero também uma forma de, um caminho transpessoal. Eu comecei no teatro muito cedo, com 14 anos de idade. E o teatro me possibilitou exatamente esse exercício, de onde o ator ele dá passagem para as emoções, mantendo a consciência de quem é. Então, claro que naquele momento eu não tinha consciência no sentido do que isso ia representar lá na frente na minha vida, mas eu considero que a arte, então, aí foi um dos primeiros contatos com essa vertente transpessoal. Paralelamente, depois, lá para frente, eu estudei a teosofia, fiz eubiose, fiz a escola da Blavatsky, estudei espiritismo, participei também dos encontros com Wagner Borges e da alquimia interior com a Zulma Rey, que foi muito especial na minha vida, nesse caminhar, E aí, nessa altura, de quando eu estava praticando, nessa época, muito os mantras dos chakras, as afirmações, que a gente faz, na teosofia, enfim, começaram a acontecer alguns fenômenos, como alguns sonhos lúcidos, alguns sonhos que incluíam também um estado de catatonia, mas ao mesmo tempo também uma experiência de unidade, Eu lembro de um dia que eu estava num ônibus e ouvindo um Walkman, Já entregando a idade, mas e de repente do nada eu entrei como se fosse num estado em que parecia que as placas das ruas falavam comigo, E aí foi uma coisa muito diferente, muito estranha, mas é uma ampliação aí, de consciência. Então tinha uma experiência aí de uma unidade com o todo, além de uma outra vivência também de experimentar Kundalini, e isso também parada, sentada, sem fazer nada, nem coluna ereta estava, não estava muito retinha, mas também uma experiência de como se fosse um estado de
de orgasmo, só que não no chakra básico, né? Uma coisa que foi mais para a cabeça, enfim, né? Várias coisas aconteceram e que, claro, na época me deixavam muito confusa, né? Eu queria compreender com a mente o que acontecia, e com certeza passei um bom tempo também no que a Blavatsky chama de noite escura da alma, né? Que é exatamente tentar compreender essa transição. Então, e essa época também aconteceu que a minha mãe faleceu, né? E nessa época eu estava lendo um livro que chama Conversando com Deus, e foi muito incrível, porque eu comecei também a vivenciar um estado de um diálogo interno, mas de uma qualidade superior, que parecia que me guiava muito naquele momento de bastante sofrimento. Na verdade, muitas vezes eu pensava meio que tá enlouquecendo, né? Então, eu demorei bastante tempo para entender o que estava acontecendo nessa fase, até que então eu fui trabalhar na China, né? Fui morar na China, morei lá 7 anos e trabalhei como cantora, que também, na verdade, era um exercício aí através da arte de você, enfim, deixa a mente de lado e fica nesse estado de presença, né? E a necessidade de eu me comunicar, então, como eu não falava chinês, meu inglês também era pobre, foi muito mais aprender a comunicação através das expressões, dos sentimentos, né, sutis, que fica aí por trás da linguagem, né, para a gente sentir o que o outro quer dizer, né, mais do que as palavras. E nessa época eu tive uma outra experiência que foi muito significativa para mim, né, eu estava retornando de uma turnê com a banda, e de repente eu entrei no meu quarto e vi uma luz batendo, né, com um prisma, batendo ali no chão do quarto. Naquele momento, eu me lembrei que uma amiga que estava aqui no Brasil, ela estava com uma filhinha doente, e naquele momento, eu não sei, simplesmente a gente não pensa, a gente faz. E eu senti a necessidade ali de né, enfim, me ajoelhar, não me lembro, mas enfim, de fazer uma oração para ela, de vibrar por ela, coloquei, não me lembro, mas acho que a foto dela que eu tinha, um cristal, não sei te dizer, mas, enfim, né, a transpessoalidade está aí, que no dia seguinte, essa minha amiga me ligou, dizendo que ela tinha falecido, e que o horário do falecimento dela, conforme o fuso, né, que a gente tem da China para cá, era exatamente o momento em que foi feito esse trabalho. Então, a partir daí, enfim, transformou muita coisa para mim, né? Eu percebi que estava a serviço, né? Então, né, a partir daquele momento, o silêncio ficou maior na minha vida, né? O estado de presença foi expandindo cada vez mais. E aí, creio que, né, isso foi se expandindo na minha vida, e não por coincidência que eu já estava fora, eu acabei visitando, enfim, lugares que são berços de civilizações, né, como o Tibete, Nepal, a Índia, enfim, entre outros aí. E hoje eu continuo aprendendo, né, mas o meu aprendizado hoje é principalmente falar sobre isso. Eu fui, inclusive, para o lado mais acadêmico, por essa necessidade, porque é super difícil a gente colocar em palavras essas coisas vivenciais, né, transpessoais. Então, hoje é esse o meu aprendizado. Nessa sua experiência de Kundalini, qual a sua busca de literatura sobre o tema, que até pode estar indicando para as pessoas que, porventura, também tenham ou estejam passando por um despertar assim da Kundalini e sem essa total consciência? O que você indica hoje, depois de ter vivenciado, passado por essa experiência? Então, na verdade, Samuel, quando eu tive a experiência, que faz bastante tempo, muitos anos, de verdade, eu não estava em contato com, vamos dizer assim, com o conhecimento ou entendimento sobre a Kundalini, mas eu entendo que a própria prática, na verdade, dos mantras dos chakras, em que a gente faz, né, na eubiose, enfim, tudo isso você potencializa muito esse desenvolvimento, né? E também, como eu te disse, lá com a Zulma Reio. Então, na verdade, o que aconteceu foi uma respiração. Eu me lembro que eu estava respirando normal, e eu percebi que se eu fazia muitos testes comigo, né?
E eu percebi que se eu respirasse de uma forma mais rítmica, aquela frequência aumentaria. E eu me fiz o teste, e de repente eu tive aquela sensação, né, como eu te disse, que eu senti que foi muito para a cabeça. Agora, para falar a verdade, com relação à literatura, na verdade, eu acho que a questão dos chakras, realmente, do yoga, e um livro que me ajudou bastante, apesar de não ser também relacionado a Kundalini, foi o que chama Iniciação Espiritual, da Alice Bailey. É um livro também fininho, pequenininho, que eu encontrei num sebo uma vez, mas ele é bem, bem significativo. Na verdade, eu me lembro que tem uma parte do livro que, conforme acho que o nosso estado de consciência, a gente consegue até uma parte. Depois, para frente, parece que a gente não consegue desenvolver o entendimento. E aí para. E daqui uns anos você volta, você vai mais um pouco, você consegue entender mais um pouquinho. Então, eu indicaria esse livro. Muito bem, você falou da Zuma Hale, né? Acredito que para as pessoas aqui do Brasil, a Alquimia Interior, acho que é um dos livros mais conhecidos dela de publicação por aqui. Uhum. O tema de hoje é Psicologia Transpessoal, a Ciência da Consciência. Uma das perguntas que eu fiz, a primeira, na realidade, que eu fiz na abertura foi quais são as chamadas forças, né, da psicologia. Fala um pouquinho sobre essa questão das forças da psicologia, que são existentes, para as pessoas também terem ideia de que não é apenas um estilo de psicologia, uma visão, uma perspectiva única também que a psicologia traz. Então, quando a gente fala de psicologia, inclusive no meu livro eu trato um pouco disso eu considero como uma evolução da psicologia, né, acompanhando a ciência, na verdade. Então a gente contextualiza, né, a época da ciência, enfim, por exemplo, na ciência, a física da época, né, mais cartesiana e tudo mais. Então a gente teve aí a psicologia, né, que nasceu o behaviorismo, né, com o Skinner. E o behaviorismo, ele tratava o ser humano, ele era mais voltado na observação do comportamento, né? E o Skinner defendia que, na verdade, esse comportamento, ele poderia ser moldado, vamos dizer assim, né? E condicionado àquilo que a gente deseja. Então, ele não considerava muito a questão do livre-arbítrio, né? Ele achava que a gente, enfim, poderia ser condicionado. E esses estudos do Skinner, eles começaram com, na verdade, observação, né, do comportamento de animais, e depois, enfim, aplicado aos seres humanos, né? Então, esse foi o behaviorismo contextualizado, como eu disse, né, nessa época. Aí o que aconteceu é que, né, ela funcionou num certo tempo, e aí nasceu a psicanálise, que é a segunda força da psicologia. Então, a psicanálise já causou um grande buchicho, porque o Freud, imagina, naquela época, ele traz conceitos de que existe um inconsciente, de que a criança tem sexualidade, né? Ele traz que a questão da repressão da sexualidade, que traz, né, que aplica nos comportamentos indesejados. Enfim, então foi um grande avanço, assim, né, de ele trazer tudo isso à tona. Depois, na sequência, a gente tem o humanismo, né? O humanismo nasceu, enfim, depois da psicanálise, e o Jung, apesar de ter sido parceiro do Freud, né? Da psicanálise, né? Que trouxe a psicanálise, o Jung, ele já teve uma hora que ele se separou do Freud, acho que a maioria já sabe, mas porque ele começou a não concordar com algumas coisas, né? Ele começou a considerar que não, existe algo além dessas repressões sexuais, existe uma alma, existe uma essência, e o Freud não aceitou isso. Então, foi quando eles se separaram, né? E o Jung começou, enfim, né, a ter essa visão diferenciada, e pós-Jung veio, então, aí o humanismo, né, que para frente a gente fala um pouquinho, que nasceu com o Maslow, né, e o humanismo, na verdade, ele já trouxe um olhar de que as coisas eram coligadas, né, que é o que a gente hoje chama de sistêmico, né. Então, por exemplo, né, o Maslow, no humanismo, ele passou a não considerar o cliente como paciente mais,
e sim como, né, então, não é o terapeuta que é o detentor do saber e da cura, ele compreende, né, o Maslow, ele traz aí a compreensão de uma conexão entre terapeuta e o cliente, né, e que juntos, sim, aí, enfim, eles caminham para essa cura, mas que, na verdade, essa conexão é importante, né, e, né, enfim, para poder ressignificar aí as questões. Então, o humanismo caminhou nisso. E depois, a quarta força, a gente vem com a transpessoal, né, a psicologia transpessoal é considerada, então, se a gente pegar esse movimento já de que, né, sentir a necessidade de alma, de essência, a transpessoal ela já mergulha nisso, né? A transpessoal ela vai estudar os estados alterados de consciência, de uma forma de expansão, né? Então ela passou a ganhar atenção de alguns profissionais da saúde mental que até o humanismo não consideravam isso, né? Mesmo os profissionais não consideravam a essência. Então, foi quando nasceu a transpessoal, né, através do que eles chamavam movimento, na década de 60, movimento transpessoal, e o principal da psicologia transpessoal foi que ela percebeu que esse despertar de consciência, essa expansão de consciência, como no meu caso, muitas vezes é traumático, muitas vezes é confuso, a pessoa pensa que está enlouquecendo, né, tanto que existem estudos que comparam o despertar, né, da consciência com esquizofrenia, com sintomas de esquizofrenia, ou de bipolaridade. Então, foi quando a transpessoal ela teve esse olhar, né, de poder ajudar e amparar essas pessoas que passam por esse estado confuso do despertar. Adriana, e hoje, depois de todo esse percurso, até desses estudos também ligados à psicologia transpessoal, o que você entende por espiritualidade? O que é espiritualidade para você? Então, bom, bem pessoalmente, eu entendo que a espiritualidade enfim, é um estado de conexão que a gente tem com a própria vida, né? Através, no caso, para mim, da minha divina presença. Parece complexo, mas na verdade eu entendo que ela está o tempo todo, né? Esse estado de presença está sempre disponível. Só que a gente acaba com os nossos pensamentos, é como se a gente abrisse um guarda-chuva e a gente não consegue acessar muitas vezes, né? Então eu entendo também que ou as emoções, pensamentos e emoções atrapalham, né? O acesso a isso. Mas eu entendo também que a espiritualidade ela não é separada, por exemplo, da ciência, né? Porque eu entendo que a ciência ela vê a mesma coisa num ângulo diferente. Então, quando a gente também sabe que a gente é vibração, né? E que pela própria lei, né? Vamos dizer assim, a gente atrai energia semelhante, assim como a gente repele aquela que a gente não gosta, né? Essa alquimia ela começa dentro de nós mesmos. Né? Então, para que então essa espiritualidade possa se manifestar. Você trouxe, né, essa base de que a psicologia transpessoal nasce a partir ou por meio de um movimento ali na década de 60, né? Quem são esses representantes, os fortes representantes que de alguma maneira impulsionou esse movimento, encabeçaram de alguma maneira esse movimento da psicologia transpessoal até ela ir criando essa força e caminhar e chegar até os dias de hoje? Então, como né, a gente falou, quem iniciou, vamos dizer, trouxe isso na fonte foi o próprio Jung. Depois Maslow acabou assumindo isso, né, como esse estado de expansão de consciência, de emergência espiritual. Mas para a transpessoal, né, quem iniciou realmente, a gente considera o Roberto Assagioli, né, que é o criador da psicossíntese, onde ele oferece aí dentro da abordagem dele, uma cartografia que representa, assim, né, brevemente, mais ou menos 7 estados de consciência, que vai desde um inconsciente inferior até outros níveis, né, de transcendência, na atenção plena ou na presença.
ele acessa o conhecimento também, né, quando ele está nesse pico, né, nesse máximo de estado de consciência, ele também acessa a questão de um inconsciente coletivo, né, onde todas as raças, né, o conhecimento de todas as raças e de todas as nações. Mas a gente tem também aí outros importantes vanguardistas da transpessoal, né? Então a gente pode falar um pouquinho do Stanislav Grof, que é bem importante para a transpessoal, e a colaboração dele, ele fala a respeito das fases perinatais. Então ele entende que o nosso nascimento, muitas vezes, na maioria das vezes, é muito traumático. Então, a gente está lá no útero, né? Aquela coisa de estar no céu. E, de repente, começam as contrações, aquela coisa te apertando de todo lado para você sair. E que, muitas vezes, isso, quando não, né? Quando o cordão umbilical não enrola no pescoço, quando não nasce por fórceps, enfim, várias outras coisas, pode ser muito traumático. E ele entende que conforme esse nascimento, esse trauma de nascimento, esse registro, ele pode ficar, enfim, alojado aí no corpo, obviamente, né, inconscientemente, mas ele fica alojado ali. Então, muitas vezes, essa passagem, né, para a vida, enfim, para o nascimento, ela é acessada no momento depois de adulto, no momento em que a pessoa está passando por uma crise, por um sofrimento, ela acessa aquela forma de passar, né? Muitas vezes isso representa até em sonhos de inferno, enfim, de coisas bem pesadas assim, mas na verdade elas estão correspondentes, podem estar correspondentes, enfim, a esse trauma de nascimento. Né? O Stanislav Grof, ele fez pesquisa, né, com muitas pesquisas, com mais de 5.000 sessões de pessoas que se submetiam ao uso do LSD na Tchecoslováquia, na época. E ele percebeu que muitas vezes as pessoas, então, elas tinham essas experiências transpessoais, né, através do LSD, e que, na verdade, isso não alterava a consciência, mas sim apenas ampliava, né? E que muitas vezes, além da questão das fases perinatais, né, dos traumas, ele também percebeu que em casos em que a pessoa não tinha um nascimento que não era traumático, aí eram as pessoas que se relacionavam no caso do misticismo, que tinha uma facilidade para, enfim, para alcançar esse estado mais transpessoal ou místico, né? E depois, né, posteriormente, quando o LSD foi proibido, ele substituiu o LSD pela respiração holotrópica, né, que é trabalhada até hoje na transpessoal, um tipo de respiração rítmica, enfim, bem constante, que acaba acessando, então, aí esse trauma e podendo ressignificar, então, esse trauma do nascimento, dessas fases perinatais. Deixa eu só mais um. Um outro importante é o Ken Wilber, né? Eu acho ele importante porque o Ken Wilber ele trouxe tanto que ele chama de psicologia integrativa transpessoal. Por quê? Porque ele considera que todas as linhas psicológicas, todas as abordagens, elas são importantes e elas têm lá o seu fundamento, o seu efeito. Só que a abordagem, ela deve ser enfim, cada trauma ele está relacionado a um estado de consciência e, por isso, a uma determinada abordagem psicológica. Né? Então, ele também tem uma cartografia, o que ele vai chamar de fulcros, que vai desde do começo, ali, do zero, né, da fase perinatal, até, são 9 fulcros, onde ele vai também para os estados mais altos de consciência. Então, é muito interessante isso, porque ele percebe que, para um tratamento ser efetivo, na visão do Ken Wilber, ele precisa estar relacionado, em termos de consciência, com aquilo que ele está passando, né, com determinada abordagem psicológica. Um número que você citou, né, dos 7 estados de consciência do Assaglioli, eu vou fazer uma pergunta relacionada a isso. Nesses seus estudos, nessas suas pesquisas, com que recorrência esse número aparece em diversas tradições, esse número 7? Puxa vida, eu não conseguiria ter elementos assim de pesquisa para te falar, mas a gente sabe aí, né, no decorrer
enfim, de tantas linhas que a gente já estudou, que são muitas, né? Se a gente for relacionar o número 7, ele é muito místico, né? Desde os chakras, desde dias da semana, desde cores, desde, enfim, tudo. Então, eu não conseguiria te dar uma resposta, assim, em termos de pesquisa, mas a gente percebe que, né, eu entendo que, principalmente, acho que se a gente só pegar já pelos chakras, a gente já entende como uma evolução, né, como uma, enfim, que vai começando sempre de um mais denso, como é no caso dos fulcros, como é no caso do Assagioli, enfim, que começa sempre de né, de partes mais densas, de níveis de consciência mais inferiores, e que vai se elevando e vai se utilizando até você chegar num estado de conexão, de unidade. Eu fiquei pensando aqui agora em um outro pesquisador, não sei se você também tem pesquisa relacionada a ele, que é o Reich, com as couraças. Isso. Eu não lembro se são 7 também, né? Mas creio que sim. Então está muito relacionado, né? Acaba que se repete, né? Muda um pouco a forma de abordar, mas se repete também, né? Então as couraças do Reich também. Não é uma linha teórica que eu sigo, mas com certeza também tá, a gente sabe, né? Tem muito a ver com os chakras, tem muito a ver com tudo isso. Pelo olhar aí da psicologia transpessoal, o que ela pode dizer, o que ela informa sobre até esse crescente de pessoas com depressão, esse crescente de pessoas com aumento realmente e quais são também as causas, né? As causas desse aumento da depressão. Qual é a olhada transpessoal e o porquê desse aumento dessas causas de depressão? Então, Samuel, veja, né? A gente não tem assim uma definição na transpessoal a respeito exatamente da depressão, né? Mas a gente entende que tanto a depressão como a ansiedade, né, a gente sabe que depressão é um excesso de passado, né? E a ansiedade, o foco está sempre no futuro. Então, a gente percebe que, né, pela transpessoal, que esse não deveria ser o nosso lugar, né? Enfim, que a busca de estar no agora, do estado de presença, de atenção plena, enfim, possibilita muita. Eu considero cura porque acho que foi o meu caminho, né? Mas uma libertação muito grande, né? Tanto da ansiedade quanto da depressão. Porque, né, se a gente for ver pela transpessoal, o que a gente busca? A gente busca a conexão, a gente busca transcender a mente, e a mente está sempre no passado ou no futuro. Né? Então, quando a gente fala de transpessoal, também, né, assim como o yoga, assim como filosofia oriental, a gente vai buscar a questão da presença, a questão de estar no agora. Então, claro, né, existem outros casos em termos de depressão, que a pessoa sente a sensação vindo mais até pelo corpo, né? Mas quando a gente está falando de mente, basicamente, né, diferente da psicanálise, que vai buscar na história do indivíduo, né, o que aconteceu no passado, para buscar ressignificar, que também muitas vezes é esse o caminho, é muito importante, a transpessoal, ela vai, ok, em um outro momento a gente faz isso. Mas vamos agora, né, pelo menos assim também que eu trabalho, vamos agora aprender a ter ferramentas para que você tenha escolha, né? Agora eu vou lidar com a mente, agora não, agora é o momento de eu estar aqui conectado, de eu estar totalmente presente, conectado com o que está acontecendo. E aí a gente percebe em tratamentos que isso tem uma melhora muito incrível, né? Uma possibilidade de união, enfim. Enfim, né, eu creio que melhora muito essa visão da transpessoal, que é o diferencial das outras abordagens, né? Ela considerar a espiritualidade, considerar a essência, ela não é separada, né? Enfim, então é por aí. Você trouxe aí 3 visões, né, sobre a cartografia da consciência, né, uma do Rassaglioli, outra do Groff, que tem os estados de consciência que ele tem, e também do Ken Wilber, né, essa vertente da psicologia integrativa, né, que a gente até dedicou alguns programas. Dedicamos também programas ao Rassaglioli, aqui também especificamente, e um deles, com o do Groff também, a gente fez um programa somente sobre
a cartografia da consciência. Mas as pessoas que estão te ouvindo e que talvez pela primeira vez ouvido esse termo cartografia da consciência, o que se denomina uma cartografia da consciência? Então, bom, o que eu entendo é que assim, a cartografia ela vai determinar níveis de consciência, na verdade, né? Então, ela vai relacionar sempre que o estado de sofrimento, assim como a terapia adequada, né? Ela está relacionada enfim, ao estado de consciência. Então, por exemplo, dependendo da situação, se a pessoa ela tem enfim, uma fobia, um trauma, algo assim, muitas vezes a abordagem mais adequada, no caso do Ken Wilber, né, ele entende que vai ser a psicanálise, por exemplo, que ela vai mais no básico, né, aí a pessoa já tem um estado de consciência, por exemplo, mais elevado, então ela já está num outro fulcro, por exemplo, quando ela já está indo mais relacionada ao mundo, à sociedade, então o humanismo, de repente, é uma ferramenta melhor, é uma abordagem melhor para esse indivíduo. Agora, a pessoa está passando por uma crise de emergência espiritual, né? Como eu passei, que as placas falavam comigo. Tipo assim, se você, dependendo, você vai cair enfim, um psiquiatra ou um profissional mesmo da saúde que ele não compreenda isso, e isso é muito importante da transpessoal, que a gente vê pessoas medicalizadas, entendeu? Severamente medicalizadas para que ela não tenha esses sintomas. Quando, na verdade, né, a gente entende pela transpessoal que isso é um despertar, ela está saindo. Eu gosto muito da imagem do Salvador Dalí, né, que ele tem aquele ovo quebrando e saindo um braço, né, que representa aí a quebra do ego, né, então é mais ou menos isso, a pessoa está tendo, né, ela, claro, às vezes inconscientemente, e nesse momento geralmente né, por isso que é tão confuso, ela está saindo, ela está rompendo com aquilo que até então foi realidade, mas o novo também não está pronto. Então, nesse momento, sim, né, o que vai ser considerado aí do sétimo ao oitavo fulcro, se eu não me engano, mas então aí sim a psicologia transpessoal, né, ela vai ser direcionada para isso, para dar suporte para esse indivíduo lidar com essa passagem, lidar com esse despertar, atravessar a noite escura da alma de forma tranquila. É que muitas vezes essa passagem ela se sente muito sozinha, porque ela não pode falar isso para todo mundo, não dá para você falar para todo mundo que está falando com a placa, né? Mas ao mesmo tempo, então o ideal é que você encontre a sua tribo nesse momento, e existe, né? Então, e exercícios, enfim, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta que não, você não está adoecendo e você não precisa ser medicalizado. Existem algumas formas de práticas espiritualistas, inclusive, de que trata o ego como sendo algo a ser aniquilado ou acabado. Para a Tadinho. psicologia do transpessoal, o que é o ego e qual a relação também do ego com esse outro termo que você trouxe também aqui, que é a mente? Ego e mente são a mesma coisa, e como que a psicologia transpessoal vê o ego? Então, bom, foi legal você falar, né? A mente e o ego são a mesma coisa, né? É claro que, puxa vida, a gente vai ter diversas linhas conceituais, né? Inclusive no espiritismo, enfim, que vai separar, né? E aí a gente acaba tendo que escolher alguma para poder, né, se entender. Então, assim, para a transpessoal, né, quando a gente está falando do ego, na verdade, a gente está falando daquela formatação que a gente tem desde criança. Então, quando a gente nasce, a gente não escolhe nem o nosso nome, né? Alguém deu. A gente sabe que se você chega para uma criança de 2 anos e fala para ela, põe ela na frente do espelho e pergunta quem é, ela dificilmente vai dizer sou eu, né? Ela sempre vai falar na terceira pessoa, né? É o neném, ou é o Pedrinho, enfim, porque esse conceito de identidade, ele é mudado depois, né? E é como se a gente ganhasse um caminhãozinho e todo mundo fosse colocando informação, e aí depois eu olho para ele e vejo, assumo como um eu. Então, esse ego, na verdade, né, a gente entende que ele é formatado, tá? Enfim, com todas as coisas que a gente vivenciou.
E esse ego, ele se manifesta, enfim, né, através da minha mente, é como ele se expressa. E aí o que a gente trabalha na transpessoal é exatamente que, como eu disse antes, a gente reconhece esse ego porque ele está sempre no passado e no futuro, afinal de contas, é como um HDzinho, então tudo que está lá, tudo que você sabe está lá. Se a gente faz a pergunta, pensa numa cor que você nunca viu, a mente não consegue responder. Não quer dizer que não exista, mas ela não consegue. Então, aí o que a gente separa, então, na transpessoal é que existe, além deste ego dentro da gente, existe aquele que é o observador, né, que a gente vai acessar no estado de silêncio, de presença. Esse observador, ele consegue flagrar essa mente, né, então é aquele momento em que a gente fala, nossa, eu estou pensando nisso de novo. Então, peraí, se eu conseguir perceber que eu estou pensando, eu não sou o pensamento. Então, aí começa a haver uma possibilidade de eu trabalhar esse ego, essa mente, vamos dizer assim, né? Agora, você falou uma coisa importante, né? Que algumas linhas falam de aniquilar o ego, né? Que é muito triste, porque, né, assim como no ego, né? Eu entendo que estão as informações, né? Na mente, enfim. O ego nos dá a identidade, né? E por isso a gente é tão apaixonado por ele. Né, é através dele que a gente se reconhece, né, como existente aqui. O problema é que a gente se perde nesse amor, né, nesse narcisismo, mas a gente entende pela transpessoal que é ela que vai atuar no mundo, né? Então, assim como eu visto uma roupa para ir no mercado, esse ego é o que vai, enfim, colocar as coisas em prática, é ele que vai para o mundo, é ele que estuda, é ele que é o HD. E a nossa busca é exatamente para que a gente acesse através deste observador, dessa essência, dessa consciência, enfim, a que a gente acesse esse ouvir, vamos dizer, a voz da consciência, dessa fonte, para que este ego execute. Então, e aí, pelo menos para mim também representa isso, mudou a minha vida. Claro que essa vozinha, ela sempre te tira da zona de conforto, né? Ela sempre te desafia, né? Mas é como se ela que te impulsiona, ela que te traz para a evolução. Eu gosto muito da imagem bom, já eu entregando a idade de novo, mas do desenho do Pinóquio, que era muito legal, que quando ele ia para a escola, por exemplo, e aí ele ficava, tipo, quando ele estava indo para a escola, aparecia alguém, né, um malandro no meio do caminho para tirar ele do caminho da escola. E aí aparecia quem? O grilo falante, né? E o grilo falante sempre falava, não vai, não sei o quê, você vai, enfim, se dar mal, né? E ele, não, mas ele ia e no final ele sempre passava os sofrimentos, os perreios dele lá. Mas, basicamente, é uma alegoria aí muito, muito legal por questão disso. Então, a consciência, quando a gente acessa, basicamente, né, é o caminho de direcionar, então, esse ego para a ação. Outra imagem que eu gosto muito, né, é o próprio Gandhi, né, a gente percebe que ele tinha um ego super forte, né, uma pessoa que fez o que ele fez, né, libertar a Índia aí, né, conseguir a independência da Índia, é um homem super forte, um ego muito forte, né, porém, né, guiado com toda aquela base de nascimento que ele teve, né, enfim, guiado, enfim, pela consciência. Acho que é isso que eu posso colaborar. Um dos pontos também importantes aqui que a gente procura abordar aqui no programa é relacionado a significados, ao sentido de vida, a propósitos de alma, essas conexões todas. Nessa sua jornada e até pelos estudos que você desenvolve, quais seriam os primeiros passos, então, para se ter uma clareza ou para se ter um despertar, uma conexão com esse chamado propósito mesmo, o sentido de vida? Então, bom, quando a gente fala de questão do transpessoal, eu entendo que, assim, a gente é uma coisa que, enfim, ela acontece num dado momento, então não é uma coisa que a gente, como é que eu posso dizer, que a gente vá fazer um exercício e desenvolva, né, pelo menos eu não entendo assim. O que a gente pode, sim, é facilitar, na verdade, simplesmente tirar aquilo que atrapalha, vamos colocar assim.
Então, a gente sabe que, na verdade, né, a gente tem hoje muitos estímulos, né? Então, até a gente estava falando da ansiedade, então a gente percebe hoje, né, uma grande quantidade até de crianças e adolescentes, a gente tem bastante isso em consultório, que estão simplesmente assim, adoecendo por questão de que ele precisa, ele tem que estar conectado o tempo todo, ele tem que estar correspondendo o tempo todo, ele tem que ter muitos seguidores, ele tem que estar se comparando ao outro que é mais bonito, que é mais magro, que é mais isso, que é mais aquilo. Então, isso gera uma ansiedade absurda, né? Então, é uma pena a gente ver, enfim, desde crianças, adolescentes, já com essa doença de ansiedade muito forte, né? E aí isso permanece, né, na meia-idade, porque a gente continua, enfim, né, cria um padrão de vida e aí depois fica com medo de perder o emprego para poder manter esse padrão de vida, enfim, né, e aí depois numa fase mais avançada a gente percebe que a gente também tem bastante em consultório pessoas que se aposentam e aí entra numa depressão, porque, enfim, perde o sentido da vida, não consegue lidar com o que ele vai significar como vazio, né? Afinal de contas, ele sempre estava fazendo e nunca sendo alguém. Então, a gente percebe bem isso. Então, o que a gente pode, enfim, né, recomendar aí para, né, nesse caminho? Seria tirar um pouco dessas distrações, a pessoa ela tirar um momento, enfim, para estar mais presente, para que seja uma caminhada, que seja esse contato de, enfim, do silêncio com, né, observando o sol, meditação, apesar de que a meditação, muitas vezes, a gente vê muitos professores, né, e pessoas falando assim, eu preciso tirar um tempo para meditar. E eu acredito que a meditação, ela, na verdade, ela deve se expandir durante todo o nosso dia, né, com uma respiração. Então, né, aliás, cada vez que a gente lembra de perceber como é que a gente está respirando, a gente volta para a gente. Então, tudo isso são, na verdade, enfim, coisas e estratégias para que a gente não fique tanto na mente, tanto no pensamento, né? E também, claro, a gente tem né, a própria terapia, enfim, transpessoal, a gente tem, enfim, algumas técnicas do que a gente vai chamar aí da neuro não, enfim, do reiki, das terapias alternativas, enfim, que vão trazer um pouco mais esse estado de conexão, onde a pessoa consegue parar e sentir, desenvolver esse sutil. As constelações familiares também têm auxiliado muito na questão de você se distanciar, enfim, e perceber a coisa como um todo, perceber qual é o meu papel ali naquele, enfim, no jogo da vida ali, né, do que está acontecendo. Então, tudo isso, na verdade, vai sensibilizando, vai se utilizando, né, a gente se desconectando um pouco tanto do virtual, na verdade, o virtual é maravilhoso, é por isso que nós estamos aqui, né, ele tá, toda essa coisa da era de aquário, da gente se comunicar. Por outro lado, né, se a gente não sabe usar, tem adoecido muita gente também. Seguindo até uma linha de conexão com a pergunta anterior, né? É uma pergunta tanto quanto filosófica, e eu acredito que só ela daria para você falar durante horas, que é assim, na sua opinião, qual a função de nós estarmos encarnados nesse planeta e nesse momento e nesse agora? Então, eu entendo que, bom, né, para que a gente está aqui? Na minha concepção, basicamente, em uma resposta, em uma palavra, seria para evoluirmos, né? Evoluirmos, expandirmos em consciência. Agora, com relação ao que você fala do momento, né, em que nós estamos, eu entendo que a gente está entrando aí, né, está na transição de uma era de aquário, né? E a era de aquário, né, quando a gente fala de aquário, a gente está falando de grupo, de coletividade. Então, eu acho que não já está terminando, enfim, né, já passou do tempo da gente precisar de, né, enfim, de um avatar para poder redimir os nossos pecados, né, e sofrer, enfim, no nosso lugar, né. Então, eu acho que é o momento em que, na era de aquário, aí da gente cada um tomar a sua responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, é exatamente esse aprendizado sobre, enfim,
autoobservação dos nossos próprios pensamentos, da nossa vibração, das nossas emoções, do que isso causa para o nosso corpo, do que isso atrai fora. Né? Então, a gente já sabe hoje que pela própria nova visão da neurociência, aliás, a psicologia transpessoal conversa bastante com as novas linhas, né, da ciência, desde a física, da neurociência, enfim, então a gente percebe que, na verdade, toda essa conexão é muito, muito necessária, né? A gente está presente sabendo a nossa responsabilidade, né? Então, cada um, e eu acho que o momento que a gente está, a questão da gente, enfim, é como se assim, a gente está mais preparada, que nem a máscara do avião, né? A gente põe primeiro na gente para poder cuidar da criança. Então, é mais ou menos isso. Eu entendo que a gente que estudou um pouquinho mais, a gente pode ajudar os outros e que esses outros ajudem outros. Então, Era de Aquário, eu vejo, né, enfim, o momento, né, como foi a sua pergunta, essa questão de que a gente, né, se trabalhe, se responsabilize, tome, enfim, né, essa compreensão dessa alquimia interior que a gente precisa fazer, e cada um, né, pode auxiliar o outro, e assim por diante, enfim, né, numa grande família. Em alguns momentos você trouxe nessa perspectiva de que a transpessoal ela trabalha bastante, até por conta da influência de Groff nos estados de consciência, ou nos estados alterados de consciência, ou estados ampliados de consciência, ou expandidos de consciência. E aqui no programa, notadamente em diversos episódios, seja aqui no Consciência ou mais especificamente no programa Xamãs Connect Entrevista, temos diversos participantes, inclusive médicos, que trabalham com plantas enteógenas, e tem um estudo bem interessante. Mas, na visão da psicologia transpessoal, como que a psicologia transpessoal vê ou enxerga? Foi até uma pergunta que eu fiz lá, a termos de curiosidade, para quem acompanha já inicialmente, já vê o vídeo em si. Qual é a visão da abordagem da psicologia transpessoal diante das plantas enteógenas? Bem, assim como o Groff usou, né, o LSD, enfim, essas plantas e enfim, esse caminho, né? Na verdade, o que acontece é que assim, a gente percebe que eles são muito válidos num caso assim, de uma pessoa que ela não consegue dar esse salto, né? Muitas vezes ela está presa numa crise, presa num trauma, enfim, e aí, ou seja, seja a ayahuasca, seja, enfim, essas outras plantas, elas conseguem, na verdade, os psicodélicos, eles conseguem trazer uma ampliação de consciência. Então, é importante porque ela tem a percepção de que existe algo além, né? Então, isso já é fantástico, né? Ela consegue sair da casinha, como a gente fala, enfim, e perceber que existe outros estados de consciência, e perceber, a gente tem muitos relatos dessa questão de amorosidade, de unidade com o todo, e que é maravilhoso. Agora, a gente entende que isso é muito válido para que, como eu disse, as pessoas que elas, enfim, como se fosse um caminho de percepção, uma abertura para isso. Mas que o ideal, na verdade, seja, enfim, ela encontrar isso dentro dela mesma. Então, a partir do momento que ela despertou, né, para essa nova realidade, ela pode, né, e deve buscar, enfim, ferramentas, enfim, que ela não fique dependente, inclusive psicologicamente, né, como pode acontecer com alguns psicodélicos, enfim, que encontre formas naturais, né, mesmo a meditação, enfim, outras formas, para que ela sustente esse estado, para que isso vire uma realidade na vida dela, né? Então, aos pouquinhos, ela consegue atingir, mas eu acho de grande valia esses estudos, essas pesquisas, por fornecer isso, né? Tem estados de cura, né? Casos de cura muito interessantes, inclusive de câncer, com fungos, e que são muito importantes, com certeza. Então, eu acho que a transpessoal, ela tem muitos relatos, assim, do uso, né, dessas substâncias, enfim, das plantas, mas realmente como uma abertura, né, como uma passagem aí para que a pessoa consiga dar esse salto e expandir em consciência, enfim, numa unidade maior. Nós sabemos também que existem diversas outras pesquisas que falam sobre o poder da oração, o poder dos símbolos, né? Tivemos até aqui essa semana o poder
das mandalas, inclusive entrando como processos simbólicos, como práticas integrativas, até no SUS, né? Mas eu vou fazer aqui uma pergunta relacionada à espiritualidade, que é o que a gente já abordou, inclusive, em algumas das falas de hoje. Qual a diferenciação que você traz entre a espiritualidade, a religiosidade e a religião? Então, você sabe, Samuel, que isso é, enfim, uma resposta específica para isso acaba ficando um pouco confusa, porque eu entendo que o conceito de espiritualidade, religiosidade, religião acaba diferindo muito, sabe? Eu vejo que para algumas pessoas o significado muda bastante. Eu vejo a espiritualidade como conexão, como, né, como uma conexão com a essência, como aquilo que nós somos, né? Quando, mais uma vez, quando a gente tira a mente, a gente é. Né, entendo essa espiritualidade, então, como vivencial, como quando a gente consegue ficar presente e tira a mente, só fica ela, só existe ela, nesse estado de presença, e nesse estado de quando a gente se conecta, né, seja com, enfim, com um pôr do sol, com um pássaro, com uma criança, ou mesmo com algo muito forte da natureza, às vezes que a nossa mente pode categorizar como negativo, mas é a natureza, né? Então, tudo isso eu acho que quando a gente percebe aí essa força, quando a gente consegue, enfim, né, eu gosto do termo da gente se prostrar, enfim, a essa soberania, eu acho que a gente está, né, eu considero isso a espiritualidade. Quando a gente fala de religião e religiosidade, a gente tem várias divergências aí, né? Religião, a gente sabe que, no sentido da palavra, deveria ser religar, mas a gente percebe que religião, muitas vezes, em alguns casos, ela acaba caindo muito mais numa instituição, e ok, as pessoas se encontram, enfim, compartilham, né? De um mesmo lugar, enfim, né? Onde elas vão, enfim, aprender a fé. Seria o exercício disso, tá? Isso é muito pessoal, como eu estou dizendo, talvez a gente encontre aí de uma forma completamente oposta, diferente. Mas a religiosidade, para mim, ela é exatamente a prática, né, disso. Então, como eu disse, para, de repente, uma pessoa, a gente considera que ela é religiosa porque ela conversa com as plantas, porque ela, enfim, ajuda, porque ela, e às vezes ela não pertence a uma religião, né, enfim, alguma entidade, ou algum, enfim, mais ou menos isso. Então, é isso que eu entendo, mas, como eu disse, é muito pessoal. Tem gente que conversa com as plantas respondem com as pedras respondem com as formas, e as formas respondem, e às vezes tem pessoas que vão andar de ônibus e as placas As também placas. falam. Faz tempo que as placas não falam comigo, mas ultimamente eu falo só com os gatos, assim. Vou trazer a terceira pergunta lá da nossa abertura do programa e vou abrir também aqui para os comentários e participações de vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo. A terceira pergunta que eu fiz lá na abertura do programa é: qual a importância da espiritualidade para a saúde mental? Eu diria hoje, né, pela visão da transpessoal, que ela é, enfim, totalmente necessária, porque, né, como eu falei na questão da história da psicologia, ela era separada, né? A espiritualidade, ela não era considerada, muito pelo contrário, a gente tem algumas visões da psicanálise que esse despertar, enfim, ele é considerado como patológico, né? Ele é visto como patológico por falta de compreensão, enfim, de alguns profissionais, enfim, ou da própria abordagem, vamos dizer assim. E aí, claro, né, para a transpessoal, a gente entende que ela é totalmente necessária, porque quando a gente fala, mais uma vez, de espiritualidade, a gente está falando de dar vazão à essência, à criatividade. Então, quando a gente fala de um movimento transpessoal, ele pode ser muito simples, você pode ter uma experiência de transpessoalidade dançando, você pode ter, enfim, fazendo arte, fazendo, na verdade, tudo aquilo que te roube um pouco da mente e que te permita ser naquele momento, né, estar ali agora atento, completo, pode ser uma experiência transpessoal.
E isso, né, assim, é a própria concepção também da espiritualidade presente. Às vezes a gente tem a questão da espiritualidade como apenas como a questão do sagrado, mas né, a gente entende enfim, que essa espiritualidade também é uma questão de dar, enfim, passagem e liberdade para esse poder criativo, amoroso. O Viktor Frankl fala muito disso, né, a questão eu gosto bastante também desse autor, e ele fala, enfim, diferente dos outros autores da transpessoal, ele considera a questão muito do ouvir, né? Então ele diz que a gente precisa transcender, né? Ele fala enfim, que a espiritualidade ela é inconsciente, que a gente precisa desenvolver isso através de amar alguém, né? Ele ficou, como a gente fala, prisioneiro nos campos de concentração, e quando ele saiu de lá, ele percebeu que tudo que ele precisava era alguém para amar, e isso dava sentido para a vida dele. Então, ele defende muito essa questão da gente aprender, né, que a grande passagem para essa unidade, a grande passagem para essa experiência espiritual é quando a gente começa a ter uma conexão de ouvir, né, a essência, aí a gente pode dar um nome, intuição, enfim, a gente pode colocar vários nomes. Muito bem, vou passar aqui para as pessoas que estão também fazendo aqui comentários e perguntas via chat. Antes ainda, quero só mostrar aqui a capa e um convite que a Adriana está fazendo. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo. Fala um pouquinho desse convite, Adriana. Legal. Bom, esse é o meu segundo livro, né? Então, Psicologia Transpessoal, Ciência da Consciência. Então, ele vai trazer um pouquinho de tudo que a gente conversou, né? Da psicologia transpessoal como uma evolução, enfim, das outras abordagens psicológicas, contextualizando, é claro, né? Na época. E depois, enfim, esse livro ele traz uma parte do meu mestrado, então ele tem uma parte acadêmica, né, com relação aos autores, os principais autores da transpessoal, e no final, né, do meio para frente ali, eu me permiti fazer uma linguagem mais casual, vamos dizer assim, onde eu passo um pouquinho da minha experiência, alguns exercícios, enfim. Ele foi lançado na Bienal de São Paulo, né, no dia acho, 2 de julho, e agora, sábado que vem, dia 30, ele a gente vai fazer um lançamento aqui na cidade de Santos, na Pinacoteca, né, das 17 às 20 horas, todos estão muito bem convidados, venham tomar um vinho com a gente, vai ser uma alegria ter vocês lá. E depois, para quem é do Rio de Janeiro, no dia 13 de agosto, eu vou estar no congresso, um terceiro congresso que une ciência, consciência e espiritualidade, lá no Otton Palace. Então, quem for do Rio, está mais pertinho lá, vai ser uma alegria ter vocês. Muito bem, agora vamos passar aqui para as perguntas de vocês como participações ao vivo. Quem é que pode estar trazendo aqui? Tem boa noite aqui da Priscila, que falou que está tudo bem. Ela está falando lá de Cambuí, de Minas Gerais. Gratidão aqui, Priscila do Bosque Sagrado. Esteve aqui no nosso programa. Eu falei para ela que quando ela não participa aqui do nosso chat, a gente já sente falta, né? A pessoa participa tanto. Muito obrigada pela presença. A Jaqueline também de Minas, só que de Uberaba, está por aqui também nos acompanhando. Jaque. A Lerson de Marabá, do Pará, está aqui também. E a Priscila Fagatti, a Adriana, tema maravilhoso, batendo palmas. Josefa de Umbaúba, do Sergipe. Que ótimo. Oi, Sergipe. Oi? Não entendi? Eu falei, oi, Sergipe, que delícia. Olha, a Priscila fala que ela fez constelação familiar e fez todo sentido e me ajudou muito. Bárbaro, que ótimo. A gente trabalha aqui em Santos também com constelação, e realmente né, o meu primeiro livro foi sobre constelações familiares no judiciário, também uma pesquisa acadêmica. E eu, particularmente, eu percebo que, né, isso é uma coisa que eu posso indicar também, né, as pessoas que, às vezes, não é uma questão de você fazer a sua constelação só, mas você frequentar as constelações desenvolve muito esse estado de presença, que é o que a gente precisa, né, aprender a estar no centro vazio.
confiar no que, enfim, naquele chamado do que você sente fenomenologicamente nesse agora, né, e não a mente te conduzir. Então, para mim mesma, como facilitadora das constelações, cada vez mais eu percebo que amplia os meus corpos, o meu sentir, enfim, sou muito suspeita porque é maravilhoso. Que bom que você fez. O Felipe Buranelli fala assim: parabéns por trazer mais um tema interessante, Samuel, e agradecer a Adriana e perguntar se ela pode falar um pouco sobre o surgimento da transpessoal versus o movimento hippie nos Estados Unidos versus medicinas de ampliação de consciência. Ele é terapeuta e trabalha com terapia psicodélica com os cogumelos e coloca à disposição contribuir com o canal em outro momento e manda aqui um abraço. O que você pode falar sobre essa questão do Felipe Buranelli? Que bárbaro, Felipe, seja bem-vindo. Então, olha, veja, eu não tenho muito aprofundamento nessa fase com relação às coisas que você conectou, não, mas o que a gente sabe é a questão dessa questão da sequência da psicologia, né, o quanto, enfim, a psicologia estava carente aí desse olhar para a essência, desse olhar para a espiritualidade, né? Então, ficando sempre só no comportamento, na mente, e o movimento, então, do transpessoal, né, culminando aí com essa questão do hippie, com certeza eu entendo que facilitou muito, né, essa liberdade de poder usar, então, os psicodélicos, das pessoas se permitirem mais, enfim, eu entendo que foi muito importante para o nascimento, assim como deveria ser, né? Para poder nascer, enfim, a psicologia transpessoal, né? Com toda essa liberdade, né? Porque quando a gente fala de psicodélicos, né? Principalmente na época, ela precisava, enfim, de um espaço para que pudesse ser testada, trabalhada, assim como o Groff fez com LSD, enfim. Mas é isso. Ele com relação à medicina, eu não tenho muito conhecimento não para compartilhar. Na sua opinião, Adriana, por que existe uma interação, vamos chamar assim, ou melhor, uma motivação integrativa ou uma identificação entre a psicologia transpessoal e o budismo? Então, Samuel, eu acho que o que a gente pode pegar é o que elas têm em comum, né? Olha aqui a minha assistente. Veio aqui no colo. Falei que eu falava com os gatos, tá vendo? Então assim, o que eu entendo é o que elas têm em comum, né? Então, tanto a transpessoal quanto o budismo, eles vão estar trabalhando a questão da gente aprender, enfim, a ficar presente, aprender a perceber, como é que eu posso dizer? Enfim, que as coisas são breves, né? Que a vida passa, que é efêmero, né? Então, a gente percebe que a nossa passagem por aqui é muito curta, e a questão da impermanência que o budismo traz. Há pouco tempo, inclusive, eu encontrei com um monge, né? No Sri Lanka, e ele me falou muito da questão da roda de Sansara, né? Então, da gente perceber que a cada momento do dia a gente está em vários estados da roda de Sansara, né? Em termos de sofrimento, em termos de prazeres, em termos de estar, né, considerando aí o que a gente chama de céu, né? Mas, enfim, são sempre estados de consciência. E quando a gente busca a questão da presença, de estar no agora, da atenção plena, no mínimo a gente já consegue, enfim, sair dessa roda de Sansara, né? Estar presente. Então, eu entendo que o budismo, assim como a transpessoal, né? Claro, o budismo é muito anterior, né? Milenar, mas assim, eu entendo que a transpessoal ela acaba buscando isso no budismo, né? Essa questão da essência, essa questão de perceber, enfim, além da mente, de transcender a mente e perceber, enfim, a conexão com o todo e a impermanência das coisas, né? Ver a beleza, inclusive, nessa impermanência, né? Porque a gente tem muita força, mas a gente também é muito frágil. Então, somos passageiros nessa viagem e é isso, né? Então, o budismo acho que tem muito para oferecer. Olá, o Silvio está por aqui desejando boa noite, Samuel Adriane, namastê, de Araguari, de Minas Gerais também. Bem, Silvio.
A Luciana está aqui desejando boa noite, parabéns pela entrevista e está agradecendo ela. Gratidão, Ela Luciano. tá, a Luciana e Fernanda, de Rio Preto, São Paulo. Olha só. Opa, sejam bem-vindas, Rio Preto. Que ótimo. Acompanhando aqui a gente, né? A gente já está chegando já aqui ao final, mas antes de fazer uma pergunta, de que forma se pode ir trabalhar ou de que forma pode se estar no estado de meditação em nosso cotidiano e não apenas como uma prática pontual, como você citou anteriormente em relação à meditação? Quando a gente fala de meditação, né, a gente, bom, enfim, tem muitos conceitos, né, e alguns professores, enfim, dizem que não existe, enfim, ferramentas para, enfim, técnicas de meditação, e sim técnicas de concentração. Claro, né, sempre é muito válido, mesmo que a gente possa, enfim, eu posso parar 15 minutos no meu dia e aquietar minha mente, me conectar, enfim, com tudo à minha volta, por alguns instantes, já é maravilhoso, melhor do que nada. Mas a gente entende que, na verdade, a partir do momento que você praticou a meditação e você viu essa conexão com o todo, como eu gosto de falar sempre para meus alunos, que esse é o seu verdadeiro eu, né? Ali você entrou, voltou para a casinha. Então, o objetivo é que, assim, você volte para a vida, mas sendo essa pessoa. Claro, né? Tudo isso é um treino, eu continuo também treinando, mas a gente perceber tudo que rouba a gente disso. Então, o excesso de emoções, de tristeza, de alegria, enfim, né? Não que a gente não possa se permitir, mas a gente voltar para casa, né? Que é o nosso centro. Então, eu entendo que a meditação, quando ela é expandida no nosso dia a dia, mesmo como eu falei anteriormente, né? A gente traga atenção imediatamente para a nossa respiração. Opa, aquele pensamento que estava constante, que era muito importante, ele simplesmente cessa, né? A gente tem que perceber isso, que esse pensamento gera uma emoção, que daqui a pouco está no corpo, que daqui a pouco está gerando ansiedade ou depressão, e basicamente, se tocar o telefone e você atender, aquele pensamento já foi. Então, é perceber o quanto a importância da gente ficar presente, porque eu entendo que todo o ganho que a gente tem em termos de consciência, em termos de unidade, em termos de ouvir a voz da consciência, como traz Viktor Frankl, ela acontece a partir desse estado de presença, né? Então, quando a gente fala ser silencioso, não quer dizer ficar paradinho só, mas eu posso estar em movimento, eu posso estar dançando, eu posso, né? Mas a meditação está acontecendo simplesmente porque eu estou ali presente e meu pensamento não está me roubando, eu estou ali, não estou no passado, não estou no futuro, não estou na minha mente. O Osho, né, o Rajneesh, ele traz um exemplo bem interessante, que ele fala, se a meditação, a gente precisasse parar para meditar, imagina como é que seria uma pessoa que ela está, enfim, dirigindo um trem, né, ou pilotando um avião, né, ou como os muçulmanos que precisam parar, não me lembro se 5 vezes por dia, para poder fazer, né, enfim, ali a sua reverência, a sua prece. Seria impossível. Então, na verdade, quando essa meditação acontece, simplesmente porque eu percebo que eu estou fora e permito voltar para casa, me permito, enfim, silenciar um pouco a mente, ficar no aqui e agora, eu entendo como a meditação no seu estado, sabe, mais completo, porque é nesse silêncio, né, que você vai perceber a unidade com o todo, vai perceber aquilo que sempre estava ali, né, seja a planta, seja o passarinho, seja o pôr do sol, seja, enfim, sempre esteve ali, mas o ruído da nossa mente não deixa a gente perceber. Então, eu entendo isso como a meditação aplicada no dia a dia. A Jaqueline comenta aqui, ó, hoje se fala tanto em ter que meditar, tem que fazer tanta coisa e tudo bem se não consegue. Precisamos entender que só faz sentido se for sem sofrimento. Perfeito, perfeito. Por isso que a gente percebe que, né, não, você tem que parar, você tem que ficar com a coluna ereta, você tem que fazer uma postura, enfim, para chegar em algum lugar. Não, né, eu percebo que não. Na verdade, você pode estar caminhando e a meditação acontece. Simplesmente você
tirou o ruído mental e se conectou com algo, e você percebeu alguma coisa. A gente faz isso o tempo todo. A gente vê que crianças e animais, elas têm o poder de trazer a gente para agora, né? Você está pensando em alguma criança, vem, ela quer atenção agora. Então, tipo, naquele momento ela te prende, né? A mesma coisa o animalzinho, o gatinho, o cachorro, enfim, né? Ele quer, tipo, você para tudo e vai para ali. Então, esse movimento de estar no agora, de estar presente, você tem já uma questão de conexão, de estar percebendo o que estava à sua volta. Então, eu concordo totalmente com você. Não é pelo sofrimento, não é por uma questão, muito pelo contrário, né? O seu corpo reclama, somente vai reclamar mais, e, na verdade, ela pode acontecer muito suavemente, muito lindamente, simplesmente porque você conseguiu ficar presente e se unir ao todo, aquilo que é, aquele momento apenas. Muito bem, quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente aqui via chat, como a Luzinei também desejando aqui boa noite, e todos os outros que mandaram também aqui Luzineide, perguntas e onde estão nos acompanhando hoje. Quero agradecer também aqui mais uma vez essa disponibilidade de pessoas que recorrentemente estão aqui também aqui no chat, nos apoiando com o programa, incentivando com que outros também assistam, curtindo e compartilhando com outras pessoas. Agradeço muitíssimo. E vamos juntos aí nessa nossa partilha diária aqui, praticamente 9 programas semanais, quase 2 por dia, então é bastante oportunidade de estarmos juntos. E agradecer aqui a Adriana pela disponibilidade, pelo carinho, por estar aqui com a gente. Sucesso nesse lançamento. Ó, quem está em Santos já sabe. Sabadão tem aí essa atividade. Quem está aí no Rio, também está chegando aí a data, entra lá em contato. Deixa eu colocar aqui, ó, o Instagram Orienterapias, lá no Instagram, para vocês também terem informações sobre essas atividades que a Adriana desenvolve. Agradeço muitíssimo, e Adriana, peço que você deixe então a mensagem final, antes da gente subir aqui a nossa vinheta de encerramento. Bom, agradeço a participação de todos, a presença, espero ter colaborado de alguma forma, e gratidão especialmente a você, Samuel, pela oportunidade, né? A gente há muitos anos não se falava, né? Mas para não entregar a idade também, a gente não se fala, não fala de quando a gente, né, se conheceu. Mas é uma alegria estar aqui, é uma alegria ter essa oportunidade mais uma vez, viu? Muito obrigada, gratidão.